Olá, gente que acompanha o nosso canal YouTube Metamorfose Oeste na TV de São Francisco do Oeste, no estado do Rio Grande do Norte. Neste momento, nós estamos aqui na praça do bairro 7 de Setembro. Ela é nomeada Praça Prefeito José Raimundo de Freitas, na nossa querida cidade São Francisco do Oeste. Estamos aqui, aceitou o nosso convite para participar desta entrevista. É o padre Guti, né? O nome é Wettenberg Aires de Oliveira. Wettenberg é padre da Diocese São Miguel Paulista, que fica na zona leste da capital São Paulo. Ele é pároco também da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que fica no Jardim São João, em São Paulo, no estado de São Paulo. Nessa paróquia ele está há 10 anos, né? Ele tem 14 anos de padre, 14 anos de padre. É formado em jornalismo, né? Formado, é um prazer, a gente também está recebendo, além dele ser padre, ele é formado em jornalismo, a área que a gente atua na Metamorfose, né? Na rádio, no canal. Embora a gente não tenha essa especialização que ele tem, né? Ele é formado em jornalismo pela Universidade Brás Cubas, da cidade de Mogi das Cruzes, também do estado de São Paulo. Filósofo, ele é formado em filosofia e também formado em teologia, pós-graduação em comunicação social. Ele é natural da cidade de Pau dos Ferros. Foi para São Paulo quando ele tinha apenas 2 anos. Raízes aqui em São Francisco do Oeste, nossa cidade. Foi batizado em São Francisco do Oeste, aqui na igreja de São Francisco de Assis, que fica localizada no centro aqui de nossa cidade, na rua São Francisco. As informações repassadas por Guti, né, o padre Wettenberg, que ele foi batizado aqui no dia 28 de janeiro do ano de 1971. Foi batizado por Padre Mário. Todos os detalhes vocês vão acompanhar aqui nessa entrevista com o Padre Guti, né? As relações políticas em nosso município, o Padre Guti tem como seu bisavô Raimundo Marinho, né? Que foi um dos criadores, que doou terras para a construção, para a criação do nosso município São Francisco do Oeste. O primeiro prefeito desse município, José Raimundo de Freitas, né? O seu avô, né, já falecido em memória, foi o primeiro prefeito dessa cidade. Teve também Gabriel Leite de Freitas, prefeito deste município, foi prefeito também, um médico atuante, né, em Pau dos Ferros, hoje na cidade do Encanto, doutor Aníbal Lopes, seu primo, né, prefeito também de São Francisco do Oeste. Hoje o atual vice-prefeito Alani Samuel, né, também é o primo, né, irmão de Aníbal. Tivemos também na família Marinho, Lourdes Pintos, que foi vereadora aqui em São Francisco do Oeste. Pois é, gente, é um pouco extenso aqui a abertura, mas é porque em virtude da vida, né? O Wettenberg já tem essa carreira, ele vai contar tudo para vocês, quando ele saiu daqui, como chegou em São Paulo, as suas vidas de estudos e por aí vai. Sim, voltando às origens de São Francisco do Oeste, José Raimundo de Freitas foi o primeiro prefeito da nossa cidade, né? Nosso primeiro prefeito eleito. Tem um conjunto habitacional aqui no nosso município, as casinhas onde fica ali o Baduleudo, né? É conjunto habitacional, José Raimundo de Freitas. E essa praça do bairro 7 de Setembro, é Praça Prefeito José Raimundo de Freitas. Gente, bom dia, Padre Guti, seja bem-vindo ao nosso canal, né? Um jornalista falando aqui nessa matéria de hoje. Muito bem, primeiro eu quero dizer a alegria de ter sido convidado por Eugênio para fazer essa entrevista, e como se trata da área de comunicação, me orgulha que nós aqui na cidade temos esse canal, né? Tanto a Rádio Metamorfose como o canal no YouTube, OS na TV, que traz as notícias, um pouco da história aqui da nossa cidade. Então, eu que agradeço o convite, me sinto honrado, né, de participar
e contar um pouquinho da história. Gente, hoje, dia 17 de janeiro do ano de 2024, a gente pede a todos vocês que se inscrevam no nosso canal YouTube, continue se inscrevendo, dando seu joinha lá nas nossas matérias e também fazendo seus comentários. Nosso canal é um canal novo, jovem, é uma criança ainda, mas está se desenvolvendo, está crescendo a cada dia. Wettenberg, vamos aqui puxar desde o início, desde o princípio da sua história. Você vai ficar à vontade para falar até os dias de hoje, fazer um resumo da sua vida, né? E principalmente na área religiosa e também na de jornalismo, que você já atuou também como fazendo reportagens lá pelo estado de São Paulo. Pois bem, então eu nasci no dia 4 de janeiro de 1971, na maternidade de Santa Luísa de Marilac, ao lado do patronato, em Pau dos Ferros, né? E a história desse nascimento já requer uma certa, talvez hoje eu vejo como sinal da minha vocação para o sacerdócio. Por quê? Porque na época eram as irmãs, filhas da caridade de São Vicente de Paulo, lá do patronato, que faziam os partos, tinha as parteiras, irmãs que faziam os partos das crianças na maternidade, né? Na época. E a minha parteira foi uma das irmãs, né? Se eu não me engano, foi a irmã Adelaide, na época, em 1971. Mas como foi bem apresentado no início da entrevista, eu fui cedo para São Paulo, né? Com 2 anos de idade, meus pais foram para São Paulo, migraram para São Paulo, e lá eu tive toda a minha, vamos dizer assim, a minha carreira, né? A minha vida se desenvolveu em São Paulo. É lógico que várias vezes eu vim passear aqui no Nordeste, a gente vinha direto rever os avós, os tios, os primos, né? Então não perdi esse contato. Porém, fui cedo para São Paulo. Então, fomos em 1973 para São Paulo, onde lá eu desenvolvi os meus estudos, né? Os estudos primários, ginásio, colégio e depois a faculdade. E aí eu me formei em jornalismo no ano de 1996, atuei durante 3 anos na área principalmente da parte de esporte, trabalhava em rádio, eu gosto muito de rádio, né? Inclusive atualmente eu faço um programa de rádio lá em São Paulo, então, e nem imaginava, Eugênio, ser padre. Nem imaginava ser padre, depois que com a presença da igreja, participando da igreja, de grupo de liturgia, de grupo de jovens, que eu fui adquirindo esse gosto, não é, essa vontade de um dia ir para o seminário. Foi um processo até os meus 29 anos de idade, morei com minha família, morei com meus pais, depois, com 29 anos, é que eu decidi ir para o seminário. E aí entrei no seminário, não é, fiz os meus estudos, né? Primeiro filosofia, depois teologia, a filosofia na Unify, né, no bairro de Ipiranga, em São Paulo, a teologia lá na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, que hoje é PUC, hoje é a faculdade dentro da PUC, né, de São Paulo. Fiz uma pós-graduação em comunicação social, juntamente com uma parceria da PUC com a CEPAC das Irmãs Paulinas, e fiz uma pós-graduação lato sensu na área de comunicação social, onde a gente teve laboratório prático de rádio, de vídeo e de jornal impresso, né? Então eu desenvolvi todos esses estudos na minha carreira. E se Deus quiser, ainda estou em fase de projeto de esse ano ainda iniciar o mestrado em comunicação e liturgia, né, dentro da igreja. Então já estou pensando em fazer o meu mestrado, estou preparando um projetozinho aí para ver se eu consigo já no segundo semestre iniciar o meu mestrado. Vamos falar agora dos seus laços familiares, seus pais, irmãos. Isso, eu sou filho de Elias Manuel de Oliveira, uma família imensa, grande aqui do Nordeste, da família Urbano, né? Família Urbano, família Aires, os Queiroz, os Fortunato, tudo uma família, né, que vem engrandecer cada vez mais esse Nordeste e que eu me orgulho de participar dessa família. Então, meu avô paterno e minha avó era meu avô Raimundo Urbano,
que inclusive, ao lado da minha avó Vicência, né, os pais do meu pai, foram meus padrinhos também aqui nessa igreja, como foi falado, do meu batismo, né? E é uma alegria. E por parte de mãe, eu sou filho de Maria Aldenora de Oliveira, mais conhecido como Dora. Minha mãe tem como pai José Raimundo de Freitas, em memória, né? E Joana Soares de Freitas. Quantas vezes vindo para São Paulo, vovó já preparava lá, perto da cisterna, lá, o alpendezinho lá, a rede para a gente ficar. Quantas histórias meu avô contando ao lado dos netos ali, naquela mesa da cozinha em Pau dos Ferros, né? Então é uma alegria imensa. Muitos tios por parte de pai, né? Muitos tios por parte de mãe, né? E como falou Eugênio, uma alegria, né? Realmente desses laços familiares que eu não perco jamais, mesmo morando distante. E os irmãos? Então, eu tive um primeiro irmão antes de mim, não é? Eu fazia a memória dele aqui também, morreu novinho, com 6 dias só, que era o Eudeberg, né? Foi o primeiro filho da minha mãe, infelizmente não sobreviveu, viveu pouco tempo, né? E mais 2 irmãs, eu tenho a Janaína, que é a irmã do meio, que mora em Juazeiro da Bahia, e a caçula, que mora lá em São Paulo conosco, que é a Jaqueline. Quando 2 anos você falou para a gente aqui no início da reportagem, a família saiu de Pau dos Ferros para morar em São Paulo. Isso. Tanto é que nesse sentido, Eugênio, pouca coisa da minha infância eu lembro daqui. Ainda me lembro da minha avó paterna, quando a gente ia para casa dela lá, tudo, né? Criança tranquila, né, que fazia bagunça, com o Dr. Aníbal, né, amigo desde essa época de criança, né, o Dr. Aníbal, e aí eu lembro pouquíssimo da infância aqui no Nordeste, né, porque logo com 2 anos já fui para São Paulo, e chegando lá em São Paulo, nós moramos na Zona Norte, primeiramente, né, na casa de um dos primos meu, por parte de pai, o França, né, e depois meu pai conseguiu logo um emprego, trabalhou durante 12 anos na Antártica, lá em São Paulo, e lá conseguiu com o seu suor do trabalho, né? Conseguiu o seu emprego, comprou um terreno, construiu uma casa, né? E deu oportunidade para os filhos estudarem também. Então foi tudo lá em São Paulo. Você falou em Parque Antártica, a gente conversando aqui diariamente com as pessoas aqui da nossa comunidade que moraram tantos anos na capital São Paulo, que várias pessoas daqui também trabalharam nessa empresa Antártica, né? A gente conversando diariamente aqui com os amigos, eles trabalharam lá e depois o tempo passou, vieram e tem várias pessoas aqui também prestaram seus serviços nessa empresa. Lá, né? Sim, inclusive eu conheci o amigo Enoque, né? E Enoque, conversando com ele, eu fui lá com o Gil, e Gildeberg, meu primo, e conversando lá, falando, trabalhei com seu pai na Antártica, por muito tempo trabalhei com seu pai na Antártica, né? Realmente uma empresa que deu muita oportunidade lá em São Paulo. Hoje já não é só mais Antártica, é Ambev, né? E incluindo outras cervejarias, e o prédio mesmo lá na Moca, hoje onde fica a Antártica, já, né, tá lá só o esboço lá, que só memória mesmo. Seu ingresso, quando foi, como tudo começou para estar hoje como padre, seu ingresso lá nessa religião, né, católica? Como eu falei, eu comecei a participar da igreja mais de perto, participei de grupo de jovem, da equipe de liturgia, e me pegou, sabe? Porque a vocação ela não se explica. A vocação, eu vejo os sinais depois que ali Deus me colocou, não é, para que eu fosse realmente sacerdote. É um chamado de Deus, é vocação. Não é profissão, é vocação. Inclusive nós temos outro primo na família, que é padre, não é? O padre Vantuí, que é filho do meu tio, não é? Manuel, que dependente do meu pai migrou para São Paulo, e meu tio com minha tia, com os filhos, migraram para Roraima, em Boa Vista. E hoje, não é, com a graça de Deus, inclusive deixar, né, nesse vídeo essa menção toda especial, o Vantuí, que é mais novo de idade do que eu, mas tem mais tempo de padre, ele foi nomeado no último, não é, 8 de
8 de janeiro, não foi 8 de novembro. 8 de novembro ele foi nomeado bispo da igreja, vai ser ordenado bispo agora no dia 4 de fevereiro lá em Boa Vista, em Roraima. Gostaria também que você falasse aqui da atuação hoje, nos dias de hoje, lá em São Paulo. Como é dias, é sábado, domingo, as missas, tem transmissões, existem transmissões que as pessoas que estão assistindo esta matéria que possam também acompanhar? Olha, na parte de transmissão, a nossa igreja funciona, tem atividade todos os dias, não é? Tem Legião de Maria, tem grupo de oração, tem Terço dos Homens, tem a oração do apostolado da oração. Temos a missa na quinta-feira à noite, às 20 horas, toda quinta-feira à noite. Primeira sexta-feira do mês tem a missa às 8 da manhã do Sagrado Coração de Jesus. Primeiro sábado do mês temos a missa dos doentes, a missa dos enfermos. E no domingo são 3 missas, uma às 8 da manhã, 10h30 e 18h30. Transmitimos bastante via celular, via vídeo, no tempo da pandemia. Hoje nós estamos transmitindo menos, porém nós temos um site da paróquia, onde o pessoal acompanha toda a agenda da paróquia, todas as atividades da paróquia, né? E a transmissão, a gente, quando tem os eventos especiais, solenidades, grandes solenidades, aí a gente faz a transmissão. Por enquanto, só temos o site como canal de comunicação. E eu estou atuando na área de comunicação, eu faço parte de um programa chamado Igreja em Foco, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 11 da manhã, pela web rádio Santa Rita de Cássia. Não é? É um programa de 1 hora com notícias da igreja no Brasil, no mundo, né, e na Diocese de São Miguel Paulista. E você, formado em jornalismo, como já foi citado por mais de uma vez aqui, as suas atuações, por exemplo, que eu já conversando com os nossos primos, parentes, amigos daqui de São Francisco do Oeste, você já exerceu a função entrevistando atletas de futebol na pista de campo, né? Como é que foi? Quando eu me formei em jornalismo, eu fiz um curso de extensão universitária chamado Técnicas e Práticas de Crônica Esportiva. Inclusive, um dos meus professores era o jornalista Flávio Prado, que até pouco tempo, apresentava uma mesa redonda Futebol Debate lá em São Paulo. Foi um dos meus professores e lá nós aprendemos como é feito a tática, né, no futebol, os esquemas táticos. Aí uma das primeiras aulas que nós tivemos foi com o técnico Vanderlei de Luxemburgo, né? E aí ele atuou, já entrevistei o Raí, né? Jogador do São Paulo, Candinho, que já foi técnico da Portuguesa, né? E o maior de todos que a gente entrevistou no tempo do meu jornalismo foi o Rei Pelé, né? Tive a oportunidade de entrevistar o Rei Pelé lá no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, né? Numa conferência, na época ele era ministro do esporte, e imagina, entrevistar o Pelé, né? Sendo um santista, coração, né? Assim como o Eugênio é santista, estamos sofrendo um pouquinho, mas é por pouco tempo, viu, gente? Então, entrevistei o Rei Pelé, né? Foi uma emoção, tem o autógrafo dele, tem a foto, tudo, né? É uma maravilha, realmente. Tocou aqui na tecla, a gente estava falando de jornalismo, eu sou santista de coração, né? Tem várias pessoas, inclusive alguns filhos meus, e o padre Wettenberg também santista, né? É na área esportiva, né? E você teve essa grande honra de entrevistar o Rei Pelé, coisa importante. Eu estive lá na Vila Belmiro, conheci, é muito magnífico, só sabe quem é santista. E no meu curso, curso de técnicas e práticas esportivas, tem a parte teórica, e o Flávio Prado levava a gente para fazer a parte prática. E nós fomos fazer uma transmissão do campeonato de júniores, né? Campeonato paulista, e o jogo era Santos e Nacional. E quando eu estava no campo, entrevistando no campo, o técnico do time juvenil do Santos na época foi o grande companheiro de Pelé nos tempos áureos, o Coutinho, que foi Pelé e Coutinho ali, era a dupla como fosse Bebeto e Romário, né?
Coutinho. Então eu tive a emoção de entrevistar no campo Coutinho também, além de Pelé. E esse dia o Santos ganhou de 2-1. Grande vitória. Estamos sofrendo um pouco, mas a gente vai chegar lá. 2024 promete bastante. Voltando aqui para a religião, falando sobre padre, né? No caso, você. Você veio passar alguns dias aqui, né, em São Francisco do Oeste, e celebrou recentemente o casamento de um primo, né? Aqui na igreja de São Francisco de Assis. Pois é, eu vim fazer esse casamento, filho de Daniel Filho, né? Daniel Filho com muita confiança, carinho, né? Confiou a mim, primo, venha fazer o meu casamento aqui, juntamente com a Amanda, né? E eu não podia deixar de vir. Tanto é que eu falei, essa vez a viagem vai ser curta, porque semana que vem eu já vou para Manaus para ir para a ordenação do outro primo, né? O Daniel Filho por parte de mãe e o Vantuí por parte de pai. Então são dois eventos, um próximo ao outro, que muito me alegra, né? Participar, que é um sacramento. Daniel Filho, ele recebeu um sacramento da igreja. E me alegra quando eu venho aqui na igreja de São Francisco. Fiquei muito feliz quando eu soube na época que passou a ser paróquia, né? Então é uma coisa que, como filho da terra, só me emociona saber que, né, eu faço também um pouquinho da história dessa. Fui batizado aqui, celebrei a missa aqui, já conheci o novo pároco, o padre Maciel, que me acolheu muito bem, né? E ele me convidou, você poderia celebrar para mim no domingo de manhã, né? E graças a Deus estamos aqui participando. Viaja hoje, né? Hoje à noite nós vamos para Juazeiro do Norte, onde de madrugada eu pegarei o voo, chegando, né, em São Paulo, assim, eu vou direto, com a graça de Deus. Na próxima semana eu já viajo para a Amazônia, para a ordenação do Vantuí. Padre Wettenberg, o Padre Guto, né, como é popularmente conhecido lá no estado de São Paulo, muito obrigado. A gente fica do canal YouTube Metamorfose Oeste da TV, a gente fica muito agraciado, é muita honra para a gente estar entrevistando e publicando, se Deus quiser, essa matéria ainda hoje em nosso canal. E é uma honra ter um padre amigo da gente que está atuando da capital, com nossos laços familiares lá em São Paulo, né? Está atuando no estado de São Paulo. Muito obrigado por ter concedido essa riquíssima entrevista, né, ao nosso canal. E a gente também deseja uma boa viagem, que seu futuro continue brilhante, com uma pessoa magnífica, bacana, simples, humilde como você é. Eu só agradeço, Eugênio, o seu convite para conceder essa entrevista. E quero deixar aqui, né, meu abraço para todos de São Francisco do Oeste, da família, dos amigos que aqui eu conheço. Muita gente me conhece quando eu vejo, o padre, né, o primo de Gil, o primo de Daniel, né, muito me alegra mesmo. Então eu quero, através desse canal, né, dizer que logo, logo retornarei, que aqui eu não deixo de vir, sempre que puder, estou vindo aqui. E deixar para vocês essa bênção, né, que Deus abençoe a você, a sua família que está nos assistindo, e abençoar essa rádio, não é? A Rádio Metamorfose, a TV, Metamorfose Oeste na TV, para que Deus abençoe a todos. Que desça sobre vocês, sobre cada um de vocês, a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquem em paz. Gente, eu estive ausente por um período, em virtude de problemas de saúde, ausente, mas administrando ainda, né? Ainda administrando problemas de saúde, né? Mas fui me recuperando, e hoje estou aqui em reportagem, é a primeira de volta, né? Quero agradecer a vocês por estar sempre acompanhando o nosso canal. Peço a vocês que se inscrevam, continuem se inscrevendo no nosso canal. Estamos aqui com a programação de várias matérias para levar para vocês. A reportagem de hoje de Eugênio Freitas, também edição e gravação de Eugênio Freitas.